apresentar junto com a colega Márcia o trabalho de filosofia da linguagem, no qual discutimos duas aulas anteriores sobre como fazê-lo, como melhor responder as perguntas. O trabalho se trata da chamada filosofia da linguagem ideal, que aborda principalmente os três autores, Frege, Husserl e Wittgenstein, primeiro no caso, até o seu Tractatus. Pode-se usar o em duas maneiras, como identidade e como predicativo. A primeira, você usa como forma de dizer que algo é o mesmo que, por exemplo, estojo é estojo. Está dizendo que estojo é o mesmo que estojo. Você poderia também neve é snow. Está dizendo que neve é snow, apesar de cada uma sendo uma língua diferente. Mas quando você diz estojo é vermelho, você está utilizando o para introduzir o predicado vermelho ao sujeito, que é estojo na frase. Basicamente, esta é a diferença entre os dois. Em seu texto sobre sentido e referência, Frege questiona como que sentenças, ou seja, conjunto de sons e sinais que expressam uma proposição, que seja o significado dessa sentença. E aqui por nome, é importante lembrar que ele entende como qualquer sinal, seja em palavras, seja em qualquer designativo referencial, que se refere a alguma coisa do mundo, algum objeto, com a relação da sentença com a proposição, que é o seu significado. Ele foca nisso. E ele defende que sim, há uma relação de identidade, só que entre os nomes, pois, por exemplo, na sentença A igual a B, A se referiria ao mesmo objeto e B também, só que de modos distintos. Por isso que nomes diferentes podem se referir, ter a mesma referência e sentidos bem diferentes. Mas também nem sempre toda frase que tem sentido, toda sentença tem referência. Mas toda frase que tem referência obrigatoriamente terá sentido, mesmo que diferentes. Lembrando que para ele, proposição não é algo nem físico nem mental, ela é uma portadora de valores de verdade e falso, e não meio que faz parte de um outro domínio, que expressa, ou seja, ele resume a proposição como um pensamento. Não seria nem físico nem mental. Isso meio que resume o que seria uma proposição em geral para a filosofia da linguagem ideal. Oi, eu sou a Márcia e eu queria dizer que nós tentamos responder todas as perguntas, mas que nós precisamos usar fontes adicionais, nós não conseguimos responder usando apenas a publicação original.
Uma das questões era a principal proposta de Russell em relação à gramática da linguagem cotidiana. De início, a filosofia analítica adotou uma visão negativa em relação à linguagem comum. Bertrand Russell via a linguagem natural como demasiadamente imprecisa, ambígua e confusa, e, portanto, como um instrumento inadequado para a resolução dos problemas metafísicos e epistemológicos. Então, ele propôs a adoção de linguagens artificiais, linguagens estas precisas e exatas, exemplificadas pelos novos sistemas lógicos como uma ferramenta para a solução de problemas que, desde a sua primeira formulação, foram inadequadamente discutidos e tratados em termos de linguagem comum. Outra questão pede que expliquemos os tipos de conhecimento classificados por Russell. Ele dividiu o conhecimento humano em conhecimento por familiaridade e conhecimento por descrição. Ele argumentava que conhecer algo significa ter conhecimento direto e imediato, sem que haja interferência de um intermediário. Conhecimento por descrição requer que façamos inferências, baseadas em conhecimentos gerais sobre fatos e em nosso conhecimento sobre objetos similares. Por exemplo, a maioria de nós sabe, por meio de descrição, que a Antártida é o continente mais frio do mundo. Poucas pessoas já visitaram a Antártida, somente pesquisadores e alguns turistas. Portanto, dependem do relato de outros para saber, entre aspas, tal fato. Para ter conhecimento por familiaridade das temperaturas da Antártida, seria necessário visitar e medir essas temperaturas. Para ter conhecimento por familiaridade que a Antártida é o continente mais frio do mundo, seria necessário visitar e medir as temperaturas de todos os continentes. Pode-se afirmar, portanto, que ninguém tem conhecimento por familiaridade de tal fato. Se não houvesse conhecimento por descrição, o nosso conhecimento a respeito de tudo estaria limitado às nossas experiências pessoais. Russell ensinava, então, que o conhecimento por familiaridade e por descrição operam juntos para criar a totalidade do conhecimento humano. A penúltima questão é: o que é mundo para Wittgenstein? No seu Tractatus, ele buscou reconhecer uma estrutura lógica que pudesse dar conta do funcionamento da linguagem na representação do mundo. Compreendeu a linguagem como um espelho da realidade. Assim, ela é capaz de descrever os fatos do mundo significativamente a partir de uma perspectiva relacional entre objetos, coisas e os fatos. Essa concepção de mundo enquanto totalidade dos fatos, ou seja, a estrutura lógica do mundo, determinará, em um passo adiante, a estrutura da linguagem. Desse modo, uma linguagem significativa será possível como uma descrição do mundo. Segundo Wittgenstein, pensamento, linguagem e mundo têm a mesma forma lógica. Mas isso não pode ser demonstrado, é algo que apenas que se mostra. Para demonstrar aquilo que se mostra através da linguagem e do mundo, seria preciso uma teoria que se referisse à totalidade do mundo e da linguagem. Isso é impossível, segundo ele, pois quando falamos sobre o mundo, já estamos dentro da forma lógica e não há como vê-la de fora. Para podermos representar a forma lógica, deveríamos poder nos instalar com a proposição fora da lógica, quer dizer, fora do mundo. Teríamos que colocar-nos, como diziam os antigos, os medievais, no ponto de vista de Deus, algo que é igualmente impossível, a menos que o próprio Deus revelasse para nós. A última questão pergunta sobre o foco do Tractatus.
se nós olharmos para os seus 7 aforismos principais. O Tratáctus é um conjunto de aforismos e corolários divididos de 1 a 7, onde o Wittgenstein tenta romper com a visão tradicional da filosofia, que vê o mundo como um mero agregado de coisas que podem ser pensadas de modo independente umas das outras. Ele diz que tal visão não é incorreta, apenas é incapaz de explicar a relação que existe entre as coisas. As coisas por si só, para ele, não têm sentido, pois elas só ganham significado quando elas são relacionadas com outras coisas. Da mesma forma como não conseguimos pensar em algo fora do espaço e do tempo, também não podemos pensar em nenhum objeto fora de possibilidade de ligação com os outros. Para que algo possa ter significado, é preciso que apareça dentro de uma relação com outros objetos em um determinado estado de coisas. Estar ligado a um estado de coisas é, ao mesmo tempo, a condição para que um objeto possa aparecer e ser pensado. Com as palavras acontece a mesma coisa que com os objetos. Elas só adquirem significado quando inseridas em uma frase, pois somente as frases podem ser consideradas verdadeiras ou falsas. Por exemplo, se eu disser carro, isso é algo que precisa de complemento para se tornar uma unidade significativa. É só quando eu tenho uma frase como o carro está sem gasolina que posso dizer se essa proposição é verdadeira ou falsa. Eu não poderia, porém, saber se uma frase é ou não verdadeira se ela não correspondesse à estrutura do mundo, ou seja, à ordem das coisas do mundo.